a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre pode dizer glória a Deus. É grande a nossa alegria e também o nosso privilégio de participar desta Escola Bíblica Nacional de Obreiros. Quero registrar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de cooperar com esta querida igreja, agradecer ao pastor Aron, vosso presidente, pelo honrado convite, pastor Marciano, que foi o nosso interlocutor, e me sinto abençoado e agradecido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero também cumprimentar aqui todos os pastores, presidentes, líderes e obreiros em geral reunidos nesta abençoada Escola Bíblica Nacional de Obreiros. Eu convido-vos, irmãos, à leitura bíblica, outra vez no texto já lido pelo pastor Aron, na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, a primeira epístola, versículos 13 e 14. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 14. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quem crê diz amém? Amém. Muito obrigado, igreja. Tomai o vosso assento. Amados irmãos, eu vos convido para nós usarmos o material que foi confeccionado, disponibilizado a cada um dos inscritos. Nós temos aqui, então, uma apostila, e na página de número 21, nós temos o tema para o qual fui convidado a ministrar, que tem como título Despertamento Intelectual no Meio Pentecostal. É a página de número 21. Eu peço os irmãos, por obséquio, para repetirem depois de mim. Despertamento intelectual no meio pentecostal. Obrigado. Permaneça com a sua apostila aberta, nós vamos consultá-la durante a preleção. Mas antes disso, voltemos ao texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 14, quando o apóstolo Paulo estimula ao jovem pastor Timóteo a ler, a estudar, para poder, assim, também exortar e ensinar. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas chamadas de cartas pastorais, duas delas a Timóteo, uma delas a Tito, e quando escreve a Timóteo, Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo por ocasião da segunda viagem missionária, por volta do ano 52 da era cristã, e foi em Éfeso onde Paulo permaneceu a maior parte do seu ministério quando fundava igrejas, estando lá por volta de 3 anos e pouco. E agora Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso. E aquela igreja tem algumas dificuldades, apesar de ser uma igreja pujante, é uma igreja instalada na época na capital da Ásia Menor. Éfeso era grande metrópole, uma cidade extremamente rica, com muito turismo, mas a igreja estava enfrentando algumas dificuldades no que diz respeito à doutrina e também à disciplina.
primeiramente, a igreja rejeitou o seu pastor, rejeitou a pessoa de Timóteo, porque Timóteo era jovem, e naquela cultura, uma pessoa jovem era considerada despreparada para a função ministerial. E então Paulo escreve a Timóteo dizendo a ele, no versículo anterior, o versículo número 12, ele disse: Timóteo, não permita que alguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade, porque o dom que está em ti não foi dado por mão humana, foi por profecia, por imposição do presbitério. Aleluia! Então, queridos irmãos, Timóteo tem dificuldade de relacionamento com os anciões da igreja, com os demais obreiros. Ele tem dificuldade de relacionamento, inclusive, com as mulheres adultas e até com os jovens. E Paulo vai escrever a ele esta carta, tanto a primeira quanto a segunda, orientando a Timóteo como proceder para conquistar e angariar o respeito da igreja. E ele dá a Timóteo a seguinte orientação. Em outras palavras, ele não diz a Timóteo que faça autoritarismo, que seja um déspota, mas ele diz: Timóteo, persista em ler, em estudar, persista em exortar e ensinar, e ser tu o exemplo na palavra, no trato, na fé e no amor. E então, amados irmãos, o meio de nós instruir, ensinar e exortar a igreja é estarmos familiarizados com a palavra de Deus, com a doutrina santa. E Paulo vai exortar a Timóteo N vezes, dizendo a ele: conserva a sã doutrina, pregue a sã doutrina em tempo, em fora de tempo, ensina, redárguas, exortes, porque o único meio e a única maneira da igreja amadurecer espiritualmente é por meio do ensino da bendita, eterna, inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. E nós estamos numa escola bíblica de obreiros com este propósito: aprender mais da Bíblia Sagrada, compreender mais das Escrituras. E para terminar esta introdução, Paulo vai dizer a Timóteo que toda a palavra é divinamente inspirada e é apta para ensinar, para redarguir, para exortar, para que o homem de Deus seja instruído. E ele vai orientar Timóteo também e dizer a ele que seja um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Sabemos então que Timóteo tomou esta postura, e assim, como líder ainda jovem, ensinando a igreja, ele conduziu aquele povo no caminho que vai para os céus, de tal modo que aqui já foi lido na introdução desta escola bíblica, que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a tua própria alma, quanto a todos quantos lhe ouvirem. Amém, amados? Então, dito isto, voltemos à nossa temática sobre o despertamento intelectual no meio pentecostal. Percebemos aqui, na orientação de Paulo a Timóteo, que a primeira das orientações é para Timóteo ler. Ele precisa desenvolver o intelecto. Ele precisa primeiro conhecer, para depois poder ensinar. Paulo não diz a ele: ensine e exorte. Ele diz: leia, depois exorte, depois ensine. Eu preciso primeiro aprender, para depois poder ensinar.
não posso ensinar o que não sei, não posso compartilhar o que não experimento. Há um adágio que diz: se alguém quer se levantar para ensinar, é preciso primeiro aprender a sentar para aprender. E é isto que Paulo orienta Timóteo, e ele então desperta intelectualmente para o ensino bíblico e da sã doutrina. Mas ao mesmo tempo, Paulo também lhe orienta a dizer: olha, não despreze o dom que há em ti. Então precisamos unir conhecimento e carisma, precisamos conhecer a Deus e desenvolver os dons ministeriais que Ele nos tem dado. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, nascida em 18 de junho de 1911, em Belém, no estado do Pará, completado agora 111 anos de história, ela teve um momento conturbado com esse despertamento intelectual. Então vamos agora à apostila para acompanhar este desenvolvimento, esse retrospecto sintético que trazemos à igreja. Nos primeiros anos, diz na apostila, as atividades da Assembleia de Deus, a formação de seus líderes se deu exclusivamente pela prática. O ensino teológico formal não era visto como uma necessidade. Porém, não é correto afirmar que a Assembleia de Deus fosse aversa à teologia. Desde a fundação da igreja, a teologia informal se fez presente no meio ou por meio da escola bíblica dominical, culto de doutrinas, semanas bíblicas e escola bíblica de obreiros, ocasião em que as doutrinas fundamentais do pentecostalismo eram e ainda são estudadas de modo sistemático. Então, amados, é verdade que no início nossos pioneiros entenderam não ser necessário uma formação teológica formal. Isso não significa dizer que não havia formação ou teologia informal. Por exemplo, como já te citei, em 18 de junho de 1911 a igreja foi fundada, e no mês de agosto daquele mesmo ano foi fundada a escola bíblica dominical, ou seja, cerca de menos de 60 dias depois do início da Assembleia de Deus, a escola bíblica dominical passou a fazer parte do culto matutino do domingo. E em 1920, quando foi lançado o nosso primeiro jornal, o jornal Boa Semente, havia no jornal um encarte para a escola bíblica dominical, onde continha a lição bíblica a ser ministrada durante o domingo pela manhã. E também, aliado à escola bíblica dominical, tínhamos os cultos de doutrina, que perduram até os dias atuais, e também semanas bíblicas, onde os obreiros se reuniam para estudar a Bíblia. De modo, queridos irmãos, que a teologia informal sempre esteve presente em nossa querida Assembleia de Deus. É também importante destacar que o fundador da Assembleia de Deus, pioneiro, Gunnar Wingre, ele era bacharel em teologia. Ele cursou teologia na Universidade Batista de Chicago, nos Estados Unidos da América. Inclusive, a monografia dele tratava sobre um tema importante, sobre o tabernáculo, e ele era um homem versado em todo o conhecimento teológico disponível à época. Porém, Daniel Berg, seu companheiro, ele era um obreiro leigo. Daniel Berg não tinha teologia formal, mas informal. Mas Deus levantou tanto um quanto o outro para ensinar em nosso solo brasileiro que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará para buscar a igreja. Outro aspecto importante a destacar da teologia é de que a reforma protestante, ela não ocorreu dentro da igreja. A reforma protestante
não foi eclesiástica. A reforma protestante aconteceu dentro de um seminário teológico. Foi através da teologia que eclodiu a reforma da igreja. O monge Martinho Lutero, um monge alemão, ele estudando Romanos, em especial o capítulo 1 e o versículo de número 17, onde está escrito: o justo viverá pela fé. Então Martinho Lutero foi iluminado pelo Espírito Santo a desenvolver a doutrina da justificação presente nas Escrituras Sagradas, e então ele fixou 95 teses em 1517, no dia 31 de outubro, em Wittenberg, na Alemanha, e dali surgiu a reforma da igreja, quando a igreja voltou a usar a Bíblia Sagrada como fonte inerrante e infalível regra de fé e prática para o viver diário do cristão. Então a teologia sempre foi importante na história da igreja, porém, nós tivemos um período em que ela era considerada desnecessária de modo formal, ou seja, de ser estudada no seminário, na academia, na faculdade, e tínhamos uma teologia apenas informal, como disse, nas escolas bíblicas dominicais, nas escolas bíblicas de obreiros e nos cultos de doutrina. Mas, voltando então à nossa apostila, ponto de número 1, a educação teológica no nascedouro das Assembleias de Deus. As instituições de ensino teológico inicialmente foram rejeitadas. Os pioneiros não concordavam com a consagração de obreiros pela titulação acadêmica. Os seminários teológicos eram pejorativamente chamados de fábrica de pastores. Repita, fábrica de pastores. Em que os estudantes ficavam com as cabeças cheias e o coração vazio. Então esse era o entendimento dos pioneiros, de que quem fosse fazer teologia tinha e corria o risco de ficar com a mente cheia de informação e com o coração vazio de Deus. O outro entendimento é de que a partir de 1943, está aí na apostila, esta necessidade passou a ser discutida no debate, e as convenções gerais de 1946, 48, 49 e 1966 refutaram a criação de institutos teológicos. Dentre os principais motivos contrários à criação desses institutos estava o argumento de que Jesus em breve vem e não há tempo e nem urgência para estudar, e que o conhecimento espiritual, quem dava era o Espírito Santo. Aqui, amados, é importante destacar que há um período que pode ser dividido em duas partes na história da teologia da Assembleia de Deus. Um período que vai até a década de 40, quando nossos missionários aqui eram praticamente escandinavos. Os missionários suecos, eles não concordavam com a teologia formal e ensinavam a teologia informal. Porém, a partir da década de 40, começaram a chegar no Brasil os missionários norte-americanos. E os missionários norte-americanos, ao contrário dos escandinavos, eles entendiam que a teologia formal era importante, até porque os missionários norte-americanos que aqui chegavam, todos eram formados em teologia. E eles começaram então a discutir a necessidade de criar os seminários teológicos, os institutos teológicos, as escolas teológicas. Mas até a década de 60, a Convenção Geral entendeu que não era necessário. E então, a partir dessas discussões, criaram-se escolas bíblicas de obreiros de modo informal, para não ter uma formação em que se acreditava que corria o risco, como já dito, de ter a cabeça cheia e o coração vazio. E havia um entendimento que Jesus Cristo voltaria em breve e não haveria tempo de uma formação teológica formal, e também compreendiam
que o conhecimento espiritual, quem dá é o Espírito Santo. E nós concordamos, em parte, com esta preocupação daqueles pioneiros. Como já dito aqui pelo pastor Aron, o problema não está na teologia. A teologia é a conjunção de dois termos gregos, theos, que é Deus, e logia, que é o estudo, ou tratado. Então, teologia é o estudo acerca de Deus, ou tratado acerca de Deus. De modo que a teologia não é nenhum problema. O problema está no ser humano. Quando ele se aproxima da teologia desprovido de fé, quando ele se aproxima da teologia desprovido da conversão, quando ele se aproxima da teologia desprovido da santidade, então ele pode sim, de fato, ter a mente cheia de intelecto e o coração vazio do espírito. Mas o crente salvo em Jesus Cristo, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que recebeu o selo do Espírito Santo, quando ele estuda a teologia, ele se torna maior, aleluia, e mais forte espiritualmente. Ele tem melhor entendimento, a sua fé é mais fortalecida e se torna uma tocha e um instrumento de bênção nas mãos de Deus. As escolas bíblicas então começaram a acontecer. Veja aí na apostila, é o ponto de número 2. As escolas bíblicas eram, na verdade, cursos intensivos de teologia informal. Embora não fosse a nomenclatura utilizada, as EBO, ou Escola Bíblica de Obreiros, contribuíam para a formação teológica dos obreiros. Foi, por exemplo, na escola bíblica que a Assembleia de Deus ratificou a doutrina da Trindade e repudiaram o unicismo e o unitarismo. A primeira escola bíblica ocorreu em 1922, na cidade de Belém do Pará, de 4 de março a 4 de abril, com duração de 30 dias, um mês inteiro de imersão de teologia puramente bíblica. A segunda EBO foi em 1924, com resultado positivo, as escolas bíblicas passaram a se multiplicar em todo o país. A proliferação das escolas bíblicas de obreiros despertou o interesse cada vez maior nos tratados teológicos e assim tornaram-se o embrião dos institutos seminários teológicos nas Assembleias de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Nas escolas bíblicas de obreiros, por exemplo, estudou-se, como citado, a doutrina da Trindade, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, a pneumatologia, que é estudo do Espírito Santo. Tudo isto passou a ser desenvolvido nas escolas bíblicas de obreiros, que era nada mais, nada menos do que formação teológica, só que informal, porque não era na academia, não era no seminário, não era no instituto, era no âmbito da igreja. Como estamos fazendo aqui nesta noite, como as escolas bíblicas de obreiros continuam sendo em todas as Assembleias de Deus do Brasil. Toda vez que a escola bíblica de obreiros ela é instalada, o povo de Deus se reúne no ambiente eclesiástico para aprender a genuína e inerrante palavra de Deus. Por exemplo, a inerrância bíblica foi discutida nas escolas bíblicas de obreiros. Significa dizer que a Bíblia não tem erro. A infalibilidade foi discutida, significa que a Bíblia não falha. A inspiração divina foi também discutida, significa que a fonte de autoridade é Deus. E como Deus não mente, a palavra dele também não mente. A sua palavra é real, é verdadeira, não pode ser ressignificada, não pode ser reinterpretada. A palavra de Deus, ela é fiel, ela dura de geração em geração. E Cristo asseverou em Mateus capítulo 23, dizendo: passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A partir daí, então, surgem
o primeiro Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que é o ponto de número 3 da apostila, em 1959, na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, o primeiro instituto chamado IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que foi fundado pelo pastor João Colenda, que era um missionário brasileiro, e a sua esposa, Ruth Lemos, que era uma missionária norte-americana. Eles fundaram no dia 18 de março, eles eram recém-casados, e eles alugaram uma casa para morar em Pindamonhangaba, e pelo Espírito de Deus, eles dividiram a casa ao meio, e metade da casa eles a transformaram no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Tiveram no início 8 alunos, e sofreram uma perseguição muito grande. Lamentavelmente, houve líderes que tentaram excluir o pastor João Colenda do quadro das Assembleias de Deus, pelo fato de ele ter criado o Instituto Bíblico Assembleano. Mas haviam outros grupos de pastores, especialmente os norte-americanos, que colocavam panos quentes a fim de evitar a exclusão do pastor João Colenda Lemos. Ele é o pioneiro, então, da teologia formal nas Assembleias de Deus. A partir de João Colenda Lemos, surgiram outros institutos bíblicos e criou-se, então, em 1971, a Comissão de Educação Religiosa das Assembleias de Deus do Brasil, hoje chamado Conselho de Educação e Cultura. E Deus tem me dado a honra, querida igreja, desde o ano 2009, eu estou na presidência desse conselho, o Conselho de Educação e Cultura, que é responsável por todos os seminários, institutos, faculdades, escolas teológicas ligadas às Assembleias de Deus, filiadas à CGADB. Eu me sinto honrado porque estou ocupando uma posição que o pastor João Colenda Lemos, lá atrás, na década de 60, ele passou por vários reveses para que nós pudéssemos ter acesso à instrução formal e assim adquirir o maior conhecimento bíblico e tornarmos o que nós somos hoje, a maior igreja evangélica e pentecostal do Brasil e do mundo todo. No dia 18 de junho de 1911, nós éramos 20 irmãos, eram 18 brasileiros e 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Hoje, passados 111 anos, as Assembleias de Deus já somam cerca de 30 milhões de brasileiros que creem que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vem voltar buscar a igreja. Aleluia. A partir daí, então, de 59, em 61, está aí na sua apostila a informação, foi formado no Rio de Janeiro o Instituto Bíblico Ebenezer, e em 1962 o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP. IBP foi formado pelo pastor Lawrence Olson, que era um missionário, e também depois, então, em 1976, vai surgir a primeira escola de educação teológica das Assembleias de Deus do Brasil, chamada ETAD. A ETAD está até o dia de hoje em franca atuação e formou centenas de milhares de pastores e líderes da nossa querida Assembleia de Deus. A partir desses cursos, então, de seminários teológicos, escolas teológicas, surgiu a necessidade de nós termos também uma faculdade da Assembleia de Deus, credenciada no Ministério da Educação, aqui no Distrito Federal. É o ponto número 4, quando então, em 2001, aqui na capital do Brasil, em Brasília, por ocasião de uma convenção geral, decidiu-se pela criação de uma universidade, Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus, credenciada no Ministério da Educação, o MEC,
de modo que em 30 de julho de 2005, o Ministério da Educação expediu o ato regulatório de credenciamento da primeira faculdade das Assembleias de Deus no Brasil, reconhecida pelo Ministério da Educação, instalada no Rio de Janeiro, continua em franca atividade. E hoje, graças ao bom Deus, nós temos algumas dezenas de faculdades de cunho pentecostal, assembleano, credenciado no Ministério da Educação, ensinando a teologia pentecostal, a teologia bíblica, a teologia que se fundamenta na autoridade suprema da palavra de Deus. Então, amados, este é um pequeno retrospecto do nosso histórico desenvolvimento intelectual. Até a década de 40, havia a ideia de que a formação teológica deveria ser apenas informal, por meio dos missionários escandinavos ou suecos. A partir de 40, com a chegada dos norte-americanos, começou-se a discutir a necessidade da formação também formal, ou da formação acadêmica. E o pioneiro foi o pastor João Colenda Lemos, que em 1959 fundou o IBAD, e depois nós tivemos uma sequência de novos institutos. Hoje, as Assembleias de Deus ultrapassam o número de 500 institutos bíblicos e seminários livres que oferecem curso básico em teologia, médio em teologia, avançado em teologia, e temos também as faculdades de teologia que oferecem cursos superior de graduação e de pós-graduação. Eu vivi esse período na minha fase inicial teológica. Eu tive essa experiência quando, na época, para fazer o seminário teológico, era necessário que a igreja entregasse ao candidato uma carta de recomendação. O pastor precisava assinar a carta de recomendação para que fôssemos matriculados no seminário. E o meu pastor, à época, eu estava residindo no Rio Grande do Sul, eu sou natural daquele estado, e o meu pastor, no primeiro ano, ele não autorizou a minha matrícula, porque ele tinha esse entendimento, que Jesus voltaria breve e que não tinha tempo para estudar, que eu deveria evangelizar. No segundo ano, eu tornei a levar a carta de recomendação a ele para tentar novamente a matrícula, e ele tornou a negar. E no terceiro ano, eu tornei a ir lá para outra vez tentar a matrícula. Eu disse: olha, pastor, já são 3 anos que eu tento, e eu estou esperando Jesus voltar, e eu desejo que Cristo retorne logo, mas enquanto o meu Senhor não voltar, eu gostaria de aprender um pouco mais da palavra. Então meu pastor autorizou, e eu fui fazer então o seminário teológico, mas paguei um preço caro, porque durante o período do seminário, eu era obreiro, eu ministrava na igreja, eu cumpria escala, eu pregava, e durante todo o tempo do seminário, nunca mais fui escalado para nada, nem para orar. E eu ficava ouvindo os outros pregarem, e frequentemente meus outros companheiros obreiros usavam a tribuna para dizer: diploma de teologia não expulsa demônio. E olhavam para mim, e eu aguentei calado. Eles diziam: diploma de teologia não salva ninguém. E é verdade, diploma de teologia não salva, não cura, não liberta, não transforma. Diploma de teologia para o crente salvo faz o homem e a mulher tornar-se uma bênção, um canal, um instrumento nas mãos de Deus para ensinar e exortar através da bendita palavra de Deus. Depois de formado, então Deus abriu as portas e eu
passei a ter o direito de pregar outra vez. Isso já tem mais de 30 anos. Louvado seja Deus. E amados, então, a teologia pentecostal, tanto a informal quanto a formal, desenvolveu os nossos fundamentos do pentecostalismo, que é a última parte que eu quero refletir com os irmãos, o ponto de número 5. Então veja aí, a estrutura teológica das Assembleias de Deus adota o padrão quádruplo, com ênfase em 4 pontos doutrinários. Repita depois de mim: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Então, amados, esse quádruplo slogan assembleano fundamenta a nossa teologia. A nossa teologia, ela é cristológica. Veja que na afirmação começa dizendo Jesus Cristo. Por isso ela é cristológica, porque quem é que salva? É Jesus Cristo. Quem é que cura? Jesus Cristo. Quem batiza no Espírito Santo? Jesus Cristo. Quem virá buscar a igreja? Jesus Cristo. Então a nossa teologia é cristocêntrica. Cristo é quem realiza tudo. Cristo é quem faz tudo. No entanto, nós somos acusados por aqueles que não são pentecostais de nós darmos ênfase somente ao Espírito Santo. Somos acusados de enfatizar apenas os dons espirituais. Somos acusados de enfatizar tão somente o batismo no Espírito Santo, enquanto que a nossa fundamentação quádrupla diz claramente que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo é o fundamento da teologia, porque é Cristo quem salva, é Cristo quem cura, é Cristo quem batiza no Espírito Santo e é Cristo quem vai voltar para buscar a igreja. Aleluia! Vira aí a página de número 24, nós vamos ter então aqui a explicação dessa questão quádrupla, Cristo salva. E aqui está a soteriologia. A palavra soteriologia é a junção de 2 termos gregos, soter, que quer dizer salvo ou liberto, e logia, que é estudo, ou tratado, ou doutrina. Soteriologia, portanto, é a doutrina da salvação. Então veja aí, não obstante, a nossa soteriologia fundamenta-se nas Escrituras e na mecânica da salvação dos remonstrantes. Essa posição é conhecida como 5 pontos da soteriologia arminiana. Então olhe para cá agora, por favor, depois os irmãos podem ler a continuação. A nossa soteriologia, ela é arminiana, por quê? É importante na Escola Bíblica de Obreiros entender isto. Nós temos 2 grandes vertentes doutrinárias da salvação, uma calvinista e outra arminiana. Mas é importante remeter à história. Quando lemos a Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos descobrir que os pais da igreja, todos eles eram sinergistas. O que é o sinergismo? O sinergismo ensina que Deus elaborou um plano de salvação, que Deus oferece a salvação de graça, mas que Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. O Senhor Deus dá ao homem o livre-arbítrio e deixa o homem livre para decidir. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, o Espírito Santo nos ativa o livre-arbítrio e nos deixa em condições de decidir, mas ninguém é obrigado a aceitar. Isso chama-se sinergismo. Mas existe uma outra corrente chamada monergismo. O monergismo diz que Deus oferece a salvação e a pessoa é obrigada a crer. Também o monergismo diz que Deus faz tudo. Deus oferece a salvação e Deus obriga a pessoa a crer. O sinergismo diz que não, que há uma participação do homem.
Deus oferece a salvação, Deus dá o primeiro passo, a salvação é dele, provém dele, mas ele deixa o homem livre para decidir. O sinergismo, então, foi ensinado pelos apóstolos, foi ensinado pelos pais da igreja, mas depois, na Reforma Protestante, então João Calvino, ele começou a ensinar o monergismo, dizendo que Deus dá a salvação, mas que Deus obriga a pessoa a ser salva. Uns nascem para ser salvos e outros nascem para serem perdidos. E Jacó Armínio, um outro teólogo da Reforma, ele contestou essa doutrina de João Calvino, dizendo: isso está errado, não é assim. E ele vai usar os textos bíblicos, por exemplo, Efésios capítulo 1 e 4, Armínio vai citar dizendo que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e usar o texto de 1 de Pedro 1 e 2, que diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus o Pai. Isso significa dizer, igreja, que antes da fundação do mundo, Deus elegeu a igreja. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu a cada um de nós. Antes que nos formássemos no ventre de nossa mãe, Deus nos elegeu, mas Ele não nos elegeu de modo arbitrário, Ele nos elegeu pela sua presciência. O que significa presciência? Significa que Deus soube de antemão, pela sua presciência, quem haveria de crer, e quem haveria de aceitar, e quem haveria de perseverar, e a estes Ele elegeu. Aleluia! E essa é a nossa doutrina assembleana pentecostal, é a nossa soteriologia, porque ela é bíblica. Ela não é apenas uma teologia de Armínio. Jacó Armínio tão somente restaurou o sinergismo que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo pela sua presciência, e Ele nos deu uma eleição chamada eleição condicional. Existem condições para ser salvo, e essas condições foi o próprio Deus quem estabeleceu. A primeira condição é estar em Cristo, a segunda condição é crer nele, e a segunda é arrepender-se, porque a fé antecede a regeneração. Sem arrependimento não há salvação, sem confissão de pecados não há salvação. Por isso disse que a eleição é condicional. Aquele que crê, a Escritura diz, será salvo. Também a doutrina arminiana soteriológica do nosso slogan Cristo salva ensina a expiação ilimitada. A expiação ilimitada ensina que Jesus morreu por todos. João Calvino, o calvinismo, as igrejas presbiterianas, eles ensinam diferente. Eles dizem que Cristo morreu só por alguns, morreu só para os eleitos. Mas a Escritura diz que Deus amou o mundo todo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por toda a humanidade, e todo aquele que nele crê será salvo. Isso significa dizer que a salvação ou a expiação é universal, é para todos, mas não é universalismo. Universalismo ensina que todos um dia vão ser salvos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos e quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos, que para ser salvo é preciso crer em Jesus Cristo, confessar pecados, abandonar pecados e receber o Espírito Santo. Então, amados, a nossa soteriologia, ela é bíblica e ela é doutrinária ou teologicamente arminiana. Nada temos a ver com a doutrina calvinista ou presbiteriana. Eles ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não acreditamos assim, porque a Bíblia tem N exemplos e vários textos bíblicos dizendo que quem entristece o Espírito Santo perde a salvação, e que nós precisamos perseverar nesse propósito, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Precisamos então, amados irmãos, reafirmar a nossa doutrina. Quando nós gritamos, Jesus Cristo salva, nós estamos dizendo, Ele morreu por todos, a salvação é para todos. Ele elegeu a igreja antes da fundação do mundo, Ele a elegeu pela sua presciência, por isso é preciso nele crer, é preciso viver nele e santificar a sua vida e perseverar até o fim. Efésios capítulo 1, quando Paulo escreve à igreja, ele disse o seguinte: quando vocês ouviram a palavra, estou parafraseando o que Paulo escreveu, ele disse, quando vocês ouviram a palavra e nela creram, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa salvação. O selo, meus irmãos, era utilizado para identificar uma propriedade. E então, o selo do Espírito Santo significa dizer que no passado, outrora, eu pertencia ao pecado, eu pertencia ao diabo, era escravo de Satanás, mas agora, quando eu recebi a palavra, eu aceitei a Cristo e que acreditei no Evangelho, por obra do Espírito de Deus na minha vida, eu agora fui selado com o Espírito Santo e passei a ser propriedade particular de Jesus Cristo. E o maligno não pode me tocar. E Paulo disse, o Espírito Santo é o penhor. A palavra penhor é a garantia. E ele disse, enquanto o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida, está garantida a salvação. E é isso que cremos quando dizemos Cristo salva. Mas também nós afirmamos Cristo cura. E estamos fundamentados na palavra de Deus em vários episódios, em várias promessas, em vários textos bíblicos. O mais citado, o mais conhecido é de Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, que tem discussão teológica do seu final longo, mas não vou me ater a isto, e esse não é o único texto, nós fundamentamos a nossa fé em vários outros, mas citar esse que é mais conhecido, quando Cristo disse, estes sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome falarão noutras línguas. Aleluia. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E nós cremos, amados irmãos, que Cristo cura. Ele é o Jeová Rafá, Ele é um médico dos médicos, levou sobre o madeiro as nossas enfermidades e por suas pisaduras nós fomos sarados. E nesta escola bíblica nacional de obreiros, Jesus Cristo que cura se faz presente, Ele realiza milagres, vai operar maravilhas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. E tudo isto é fundamentação teológica, bíblica e doutrinária. E nós também afirmamos, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Em Atos, no capítulo 2 e o versículo número 39, quando lá no Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo onde estavam reunidos cerca de 120 irmãos, e de repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa toda, e foram vistas línguas como que de fogo repartidas, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e falaram noutras línguas, e profetizaram. Aleluia. E o povo que estava do lado de fora, depois de Pedro pregar o primeiro sermão pentecostal, perguntaram a Pedro: o que faremos, varões? E Pedro disse no capítulo 2, versículo 39, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, porque esta promessa, disse Pedro, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quanto nosso Deus chamar. A promessa é para a igreja eleita, a promessa é para nós, é para mim e para você. Por isso nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Jesus Cristo ainda batiza com Espírito Santo e fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. E por fim, amados, para ir ao encerramento da nossa preleção, nós temos o quadruplo sentido teológico: Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, e Cristo breve voltará. Cristo salva é nossa soteriologia. Cristo cura e batiza no Espírito Santo é a nossa pneumatologia. E Cristo breve voltará é a nossa escatologia. A palavra escatologia é a junção de escatos, últimos dias ou últimas coisas, e logia, o tratado das últimas coisas. E nós cremos, e eu quero apenas recitar aqui a igreja por conta do tempo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16 e o versículo número 17, que fundamentamos entre outros textos bíblicos que temos, tratando da vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja. Esse é o texto comumente conhecido, porque o mesmo Senhor que subiu, descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! A nossa escatologia, portanto, ela é pré-tribulacionista e pré-tribulacional. Ela é uma escatologia dispensacionalista, em que cremos que Deus se manifesta a cada geração, e nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação da igreja, e esta igreja comprada, lavada e remida pelo sangue da cruz, aguarda o seu Senhor voltar a qualquer momento, num piscar de olhos, aleluia, seremos arrebatados. E assim como Deus retirou Noé e a sua família antes de enviar o dilúvio sobre a terra, assim como Deus salvou Ló e as suas filhas antes de destruir Sodoma e Gomorra, antes da grande tribulação instaurar-se aqui neste mundo tenebroso, Jesus virá para retirar a igreja da terra, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia.
Capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse trata da igreja na terra, e a partir do capítulo número 4 trata do arrebatamento da igreja, e em seguida a instalação aqui da grande tribulação. Mas a igreja estará na glória, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, para receber o galardão, escutar a voz de Cristo dizendo: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Terminado aqui a grande tribulação, a igreja virá com Cristo Jesus, aleluia, uma segunda vez agora, para julgar a terra e para implantar aqui um milênio de paz. É por isso que dizemos que somos pré-tribulacionistas. Cristo arrebata a igreja antes da tribulação. Somos pré-milenistas. Cristo vem para julgar a terra antes do milênio, e nós estamos aguardando a qualquer momento, a qualquer instante, o toque da trombeta ecoar e escutar o nosso nome a ser chamado. E a Bíblia diz, aleluia, que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal vai se revestir da imortalidade, e vamos bradar: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Esta igreja, Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, que crê que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, e breve vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E por isso nós andamos e vivemos de acordo com esta palavra, que nos santifica, que nos purifica, que nos prepara para ir morar no céu, e nos mantém em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Então, amados irmãos, o desenvolvimento intelectual, teológico, pentecostal não desviou a Assembleia de Deus, não afastou a igreja do caminho. Ao contrário, ela a fortaleceu. É uma igreja pujante, é uma igreja viva, é uma igreja atuante, uma igreja militante, uma igreja cheia de virtude, de unção, de poder, e que conhece e maneja bem a palavra da verdade. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você pode adorar o Rei dos Reis. Você pode adorar a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus Cristo quer te renovar nesta noite. Ele quer te restaurar. Ele quer curar. Ele quer batizar. Ele quer abençoar. Ele quer santificar. Adore, glorifique. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Soberano Deus e eterno Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela tua santa, eterna e bendita palavra a nós revelada pelo teu Espírito Santo. Ó Jesus Cristo, Senhor da igreja, perdoa nossos pecados e ofensas à tua santidade. E nesta noite, abre a janela dos céus sobre este lugar e enche-nos da virtude, do poder, da unção do teu Espírito. Manifesta tua glória, batiza no Espírito Santo, renova no Espírito Santo, opera curas, milagres, maravilhas, santifica e prepara o teu povo para aquele dia em que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.